Então, boa noite a todos e a todas. Que sejamos muito bem-vindos a esse nosso momento virtual de reflexão. Essa noite a gente vai estar fazendo uma reflexão, então, sobre a parábola da figueira, que é uma passagem que está presente no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos e no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Então, lá no Evangelho de Mateus, ela se inicia no versículo 32 e Jesus vai nos dizer: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem a acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo, pronto para começar. Lembrem-se disto, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então a doutrina espírita vem esclarecer para a gente que Jesus é o espírito mais perfeito, mais virtuoso e mais iluminado que já encarnou na Terra. E que ele encarnou aqui com uma missão de revelar para nós, espíritos que ainda encarnamos aqui no planeta Terra também, algumas características da lei divina e alguns atributos da divindade. Só que todos nós, espíritos que ainda encarnamos na Terra e aqueles que encarnaram na sociedade, na mesma sociedade de Jesus, estamos em um nível evolutivo, em uma condição espiritual muito anterior à de Jesus. Então, ele se viu diante de uma situação muito parecida com aquela que a gente vivencia, quando nós temos que explicar alguma coisa que é muito importante, mas que ao mesmo tempo é muito complexa, para crianças muito pequenas, ou mesmo para pessoas que já são adultas, mas estão num nível de compreensão ainda muito anterior ao nosso, que é o que acontece frequentemente com os professores. Então, por conta disso, Jesus se utilizou de uma linguagem figurada, de uma linguagem simbólica e cheia de alegorias, que são as parábolas, para que ele pudesse explicar de forma didática para todos nós sobre o reino de Deus e sobre os atributos da divindade e sobre a lei divina. Então, as parábolas, elas são características da cultura judaica em que Jesus encarnou e elas eram bastante frequentes naquela sociedade e elas são uma forma de se utilizar dessa linguagem simbólica, dessa linguagem alegórica, para transmitir conhecimentos que são importantes. E lá na cultura judaica, eles já tinham essa tradição de se utilizar das parábolas para falar sobre as coisas da divindade, para falar sobre as coisas da nossa vida espiritual. E as parábolas, lá na cultura judaica, elas não são somente contos. Então, quando a gente pensa nas parábolas de Jesus, a gente geralmente se lembra daquelas historinhas, daqueles contos que ele trouxe para a gente. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, a parábola dos trabalhadores da vinha. Só que no contexto da cultura judaica, uma parábola pode ser um poema, um enigma ou uma máxima moral, uma frase que se utiliza dessa linguagem simbólica para trazer para a gente um fundamento moral. E esse é o caso dessa parábola da figueira de Jesus, porque ele se utiliza de uma única frase quando ele diz que os ramos da figueira ficam verdes e as suas folhas começam a brotar para nos anunciar que o verão está próximo. Então, Jesus se utilizou dessa linguagem figurada, dessa linguagem parabólica, para facilitar a compreensão, para que a gente pudesse ter uma maior compreensão dos seus ensinamentos, para garantir que as pessoas de diversos contextos sociais, daquela cultura em que ele encarnou, pudessem compreender os seus ensinamentos. Então, as mais escolarizadas, as menos escolarizadas, os doutores da lei que tinham já bastante intimidade, né, com o Velho Testamento, os gentios, que eram as pessoas de uma cultura não judaica, e as pessoas, os espíritos que viessem depois de Jesus, que é o nosso caso. Então, essa linguagem figurada que é utilizada nas parábolas permite essa diversidade de interpretações, independente, né, do contexto cultural em que a gente esteja vivendo e independente do nosso estágio evolutivo.
Então, essa linguagem parabólica, ela permite também uma diversidade de interpretações, desde níveis mais superficiais, para aqueles espíritos que estão numa condição evolutiva ainda muito anterior, né, muito inicial, muito primitiva, até um aprofundamento na interpretação dessas parábolas que permite para a gente extrair esses fundamentos morais de maneira mais complexa. E para quem é cristão, para quem é espírita já há algum tempo, a gente percebe muito isso frequentemente. Então, muitas vezes a gente vai ler, a gente vai estudar, ou a gente assiste uma palestra sobre uma determinada parábola que a gente já leu, que a gente já estudou, e parece que a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Isso acontece porque nós somos espíritos que estamos nos transformando permanentemente. Então nós já estamos melhores, nós já temos condições de olhar para aquela mesma parábola, para aquela mesma simbologia e extrair dali novos elementos morais que a gente não conseguia enxergar antes. Então, como a mensagem que Jesus veio trazer era uma mensagem universal, porque ele veio nos revelar sobre a lei divina, que governa todo o universo, ele precisava garantir que a sua mensagem também seria universal. E através da utilização das parábolas, ele conseguiu garantir isso. Então, a sociedade judaica, onde Jesus encarnou, era uma sociedade baseada na agricultura. Por isso que, ao longo de todo o processo de revelação da lei divina, e não somente nos ensinamentos de Jesus, existe uma associação muito frequente entre esses elementos agrícolas, os vegetais principalmente, e nós, que somos as pessoas, que somos os espíritos, filhos de Deus, que estamos buscando acessar e compreender essa lei divina. Então, lá no Velho Testamento, existem várias passagens que fazem essa associação entre esses elementos da agricultura e nós. Na segunda parte da revelação, que é o Evangelho de Jesus, ele também frequentemente faz essa associação entre a agricultura e o reino de Deus. Então, ele traz para a gente muitas parábolas em que ele nos descreve o reino de Deus e ele inicia dizendo: o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é como um dono da vinha que saiu nas primeiras horas da manhã para buscar os seus trabalhadores. E na terceira parte da revelação da lei divina, que é a doutrina espírita, a gente também encontra uma associação frequente entre esses elementos agrícolas e nós, que somos espíritos ainda imperfeitos em evolução. Então, lá no Livro dos Espíritos, no início dele, na pergunta 45, Allan Kardec vai se referir, ele vai dizer que algumas sementes têm uma vitalidade que germina sob condições ideais. Então ele vai dizer que existe uma diversidade muito grande de sementes que passam um tempo muito longo sem germinar e que quando elas são plantadas, quando elas são regadas, quando elas são colocadas numa temperatura adequada que permite que elas germinem, então essa vitalidade que existe de forma latente dentro da semente consegue brotar e consegue dar origem muitas vezes a plantas, a árvores muito complexas, como por exemplo a figueira. E aí mais lá na frente do Livro dos Espíritos, na pergunta 754, Allan Kardec vai dizer que o senso moral existe em princípio em todos os homens e que as faculdades morais se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis, da mesma forma que a semente. Então a doutrina espírita nos esclarece que a lei divina, que é o roteiro que a gente precisa seguir para que a gente possa alcançar a nossa felicidade espiritual através da superação das nossas imperfeições e da constituição das nossas virtudes, já está dentro de nós, está na nossa consciência, e que esse senso moral, essas faculdades morais que são as virtudes, que nós precisamos desenvolver para a gente alcançar essa condição que Jesus já alcançou, também estão dentro de nós. Basta que a gente possa acessá-las e basta que a gente possa colocá-las sob as condições ideais para que elas possam germinar e para que elas possam dar bons frutos na forma de conduta, na forma das nossas atitudes, de acordo com a lei divina, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E a figueira, que é essa árvore que Jesus se utiliza em diversas das suas parábolas,
ela é considerada a árvore de Israel. Então, de novo, lá no Velho Testamento existem várias passagens que fazem essa associação entre os judeus e a figueira. Então, Jesus se utiliza dessa simbologia da figueira para poder chamar a atenção dos judeus para os seus ensinamentos. Porque os judeus receberam no seio da sua cultura, no seio da sua sociedade, a primeira e a segunda parte da revelação. Porque eles são um povo que tem uma fé muito robusta. E aí Emmanuel vai dizer que os judeus, eles têm a certeza de Deus, que eles têm uma relação de muita intimidade e de muita proximidade com Deus, o que permitiu com que eles pudessem compreender melhor essas duas partes da revelação da lei divina, trazidas por Moisés e por Jesus, respectivamente. Só que eles também eram um povo muito necessitado dessa compreensão da lei divina, porque eles ainda têm uma vaidade exclusivista muito grande e um orgulho de raça, que inclusive dificultou a compreensão dos judeus dos ensinamentos trazidos por Jesus. Então, como os judeus se preocupavam muito com os rituais exteriores, eles olhavam para as parábolas de Jesus e eles não conseguiam extrair a moralidade que tinha naqueles ensinamentos. Então, para os judeus, as parábolas que Jesus contava eram simplesmente historinhas, pueris e ingênuas. E Jesus se utilizava da figueira exatamente para poder chamar a atenção dos judeus para a importância dos ensinamentos que ele estava trazendo. E aí Emmanuel vai dizer que o fato de Jesus ter se utilizado da figueira tão frequentemente nas suas parábolas não significa que ele estava destinando seus ensinamentos somente para os judeus, porque a figueira, assim como qualquer outra árvore que Jesus também se utiliza nas suas parábolas, simboliza toda a humanidade e, portanto, Jesus está se referindo a todos nós e está dedicando os seus ensinamentos para todos nós. Aí então, nessa passagem evangélica, lá no capítulo de Mateus, que se inicia no versículo 32, Jesus vai dizer: assim também, quando virem a acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está próximo, pronto para começar. Lembrem-se disto, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, para que a gente possa entender o fundamento moral da parábola de Jesus, quando ele diz que a figueira começa a brotar depois que essas coisas acontecerem, é importante a gente voltar um pouco nesse versículo para entender quais são essas coisas às quais Jesus está se referindo. E elas são descritas desde o versículo 1 do capítulo 24, em que Jesus vai relatar para a gente a destruição do templo, o acontecimento de guerras, a ocorrência de tremores de terra, fome generalizada, perseguição dos cristãos, espalhamento da maldade. Então, essas coisas às quais Jesus se refere quando ele nos relata que a figueira começa a germinar e começa a brotar, é um contexto de destruição, é um contexto de aflição generalizada que a gente pode interpretar como sendo um contexto, esse contexto que nós estamos vivenciando agora, da disseminação dessa pandemia. E aí lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Destruição, os Espíritos vão nos dizer pra gente que aquilo que nós chamamos de destruição é uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos, porque é preciso que tudo se destrua para renascer e para se regenerar. Então, todos nós que estamos encarnados temos uma única certeza sobre as coisas que são materiais, que elas estão constantemente se transformando, que elas estão constantemente se degradando e que em algum momento elas vão morrer. E o maior exemplo disso talvez seja o nosso corpo físico. Então os espíritos vão nos esclarecer que esse processo que nós entendemos na nossa percepção limitada e imperfeita como destruição e como sofrimento, na verdade faz parte das leis naturais, que são as leis divinas que governam o mundo material. Então, dizer que o nosso corpo físico em determinado momento vai ser destruído ou vai morrer
faz parte desse processo natural. E aí os espíritos nos esclarecem que esse tipo de destruição é necessário para que a gente possa se aperfeiçoar espiritualmente. Porque o nosso espírito, a nossa essência espiritual é a nossa verdadeira vida, que é o que nós vamos, que é o que vai continuar e que é o que vai sobreviver a essa destruição e a essa morte do nosso corpo físico. Lá no início do Livro dos Espíritos, depois do capítulo da introdução e antes do início das perguntas, que marca o começo propriamente dito do Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou um capítulo que ele chama de Prolegômenos. E no topo desse capítulo, ele colocou o desenho de uma cepa de uva que foi feita pelos espíritos que orientaram ele a colocar esse desenho no topo desse capítulo dos Prolegômenos. E aí os espíritos vão dizer que esse desenho simboliza o trabalho do Criador e que a cepa da uva, o cacho de uva representa o nosso corpo físico e que o suco que está dentro da uva representa a nossa essência espiritual. Então a gente só consegue extrair essa essência espiritual, a gente só consegue purificar o suco que está dentro da uva se a gente destruir o cacho de uva, se a gente macerar esse corpo físico. Então, o nosso aperfeiçoamento espiritual, ele passa por esse processo de destruição da nossa parte material, seja o nosso corpo físico, seja essa sociedade material em que todos nós estamos inseridos e que atualmente está passando por esse processo de crise, está passando por esse processo que é muito semelhante às coisas que Jesus descreve para a gente no início do capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, antes dessa parábola da figueira. Então, lá no livro, no capítulo da lei de destruição, os espíritos vão nos dizer que os seres vivos se destroem com um duplo objetivo. O primeiro deles é manter o equilíbrio da reprodução e o outro é prover a sua nutrição. Então, os espíritos vão dizer que se determinados organismos vegetais ou animais se reproduzissem e se multiplicassem indefinidamente, eles poderiam causar um desequilíbrio nas leis da natureza. E que então, quando um animal caça o outro, destruindo a sua vida física, ele está contribuindo para a manutenção desse equilíbrio das leis divinas. E que os animais, eles caçam uns aos outros, eles matam uns aos outros com o objetivo de prover a nutrição do seu corpo físico, do seu corpo material. Então os espíritos vão dizer que como tudo o que Deus faz tem um fim útil, quando um animal destrói a vida física do outro e se alimenta daquele envoltório material, que não é a essência espiritual, não é o princípio inteligente que habitou aquele corpo físico, Deus está dando uma nova utilidade para aquele corpo físico. Então, o envoltório material serve de instrumento evolutivo para o princípio inteligente, que é o animal, passar pelas experiências necessárias para a sua evolução, para o seu aperfeiçoamento espiritual, e uma vez que o princípio inteligente já não está mais habitando aquele corpo físico, aqueles restos mortais servem de alimento para o caçador, servem para nutrir o corpo físico, que também é um instrumento evolutivo, de um outro princípio inteligente. Então, assim, Deus faz com que esse envoltório, com que esse corpo material possa ser utilizado para o bem de outra forma também. E os espíritos seguem nos dizendo que os animais não destroem senão por sua necessidade, porque o princípio inteligente que está encarnado como animal, ele é movido por instinto, porque ele ainda não tem uma inteligência racional. Então os animais se destroem uns aos outros, eles caçam uns aos outros quando eles estão com fome. E eles se alimentam daquele envoltório material até o momento que eles conseguem saciar essa sua fome. Então, essa destruição que os espíritos vão nos dizer que é natural, que está de acordo com a lei divina, ela acontece de acordo com a necessidade fisiológica dos animais que são caçadores. Conforme esse princípio inteligente, então, vai passando por diversas experiências, ele vai se individualizando
até o momento em que ele desenvolve inteligência racional e então começa a encarnar no reino hominal, que é a situação de todos nós, espíritos individualizados, que já estamos encarnando como seres humanos, como homens e mulheres. Então, uma vez que a gente tem a inteligência racional, isso significa que nós estamos ampliando o nosso conhecimento de mundo, que nós estamos ampliando o nosso conhecimento daquela lei divina que está presente na nossa consciência. E é exatamente quando a gente avança em inteligência, quando a gente avança em intelectualidade, que a gente consegue desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a gente acha que o livre-arbítrio é absoluto, que o tempo inteiro, ao longo da nossa encarnação, ou ao longo da nossa vida espiritual, que é eterna, a gente tem a mesma liberdade de escolha. E aí os espíritos vão nos esclarecer que não é bem assim, porque a nossa liberdade de escolha, ela aumenta, ela se desenvolve conforme a gente aumenta a nossa intelectualidade, conforme a gente avança em inteligência. Porque nós conhecemos mais o mundo, nós conhecemos mais essa lei divina que está na nossa consciência, e isso nos permite ter mais discernimento. Isso nos permite entender e compreender quais condutas e quais escolhas estão de acordo com a lei divina e, consequentemente, nos levam à nossa felicidade espiritual, daquelas escolhas que estão em desacordo com a lei divina e, portanto, nos afastam da nossa felicidade espiritual. Então, quanto mais a gente conhece o mundo, maior liberdade a gente tem de escolha da forma como nós vamos agir na nossa vida. Só que a conquista dessa liberdade de escolha é o que também nos permite errar, fazer escolhas equivocadas, porque devido às nossas imperfeições, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, o nosso discernimento também pode ser atrapalhado, ele também pode ser enganado por essas nossas imperfeições. Então, muitas vezes a gente age de maneira orgulhosa, de maneira vaidosa, de maneira egoísta, e a gente acha que a gente está agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus e de acordo com a lei divina. Então, o livre-arbítrio é o que garante que a gente se aproxime de Deus, porque nós estamos nos individualizando e avançando moralmente, mas ao mesmo tempo é ele também que possibilita que a gente erre. Os animais, porque agem por instinto, eles não erram, eles sempre vão agir de acordo com a lei divina e para poder garantir a sua sobrevivência. E é nesse momento dessa possibilidade de erro que a gente tem na utilização do nosso livre-arbítrio que a gente pode cometer excessos, que a gente pode abusar da nossa liberdade. Então, muitas vezes, a gente vai repetindo essas escolhas equivocadas ao longo da nossa encarnação e ao longo de diversas encarnações, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que valoriza coisas que são opostas àquilo que Jesus nos ensinou, que é preciso valorizar para que a gente possa agir de acordo com a lei divina e chegar na nossa felicidade espiritual. Nós vivemos numa sociedade que valoriza extremamente as coisas materiais e o acúmulo das coisas materiais e o egoísmo. E os dois mandamentos de Jesus são amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é imaterial, e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, trabalhar o nosso orgulho e aumentar a nossa fraternidade desinteressada. Então, quando a gente insiste nessas escolhas equivocadas, quando a gente abusa da nossa liberdade e a gente comete esses erros sucessivamente, a gente chega num contexto do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, que é o que Jesus descreveu pra gente nessa passagem da parábola da figueira, de aflição, de expiação, de dor generalizada. E aí a doutrina espírita vai nos esclarecer que nós precisamos encarar essas situações de aflição e de provação e de expiação que nós vivenciamos, e mais especificamente esse contexto que nós estamos vivenciando agora, não como sendo um castigo e uma punição de Deus, mas uma consequência
das escolhas que nós fizemos e da reação das leis divinas. Então a doutrina espírita vai nos dizer que a dor é um mecanismo de qual Deus se utiliza para reestabelecer o equilíbrio das suas leis. Então quando a gente erra, a gente desequilibra as leis divinas, e a forma para que Deus se encontra para garantir esse equilíbrio é exatamente esse processo que nós entendemos como sendo dor, como sendo aflição, como sendo expiação. E aí Leon Denis vai dizer que nós precisamos aprender a acolher a dor como uma amiga, porque nós ainda estamos vivendo em um planeta de provas e expiações e ela é uma companheira constante da nossa encarnação enquanto nós estivermos aqui na Terra. Então a gente precisa aprender a tirar proveito da dor, a tirar proveito dessas situações de aflição e de expiação que todos nós passamos e que nós estamos passando juntos, de forma coletiva, agora, nesse período. E de que forma a gente consegue, então, tirar proveito da dor? Aferindo os nossos valores. E aí os espíritos vão dizer que esse contexto de dor generalizada, ele é muito rico para que a gente possa agir no bem, para que a gente possa cultivar esse senso moral que existe dentro de cada um de nós, para que ele possa brotar, para que ele possa germinar, assim como a figueira da parábola que Jesus contou para a gente. Nesse contexto de isolamento social, todos nós podemos aproveitá-lo como uma oportunidade para a gente melhorar a nossa relação com as pessoas da nossa família ou com as pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente melhorar a nossa relação com a gente mesma e para a gente melhorar a nossa relação com Deus. Nesse processo de isolamento social, a gente pode se aproveitar para melhorar a nossa relação com os nossos familiares. Estejam eles convivendo com a gente dentro de casa todo dia, durante todo o tempo, ou estejam eles em outras casas, em outras cidades. Esse momento ele é muito importante para a gente poder se voltar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa trabalhar no nosso autoconhecimento, para identificar e trabalhar as nossas imperfeições e constituir as nossas virtudes, fortalecer o nosso senso moral. Esse momento que nós estamos vivenciando, ele é muito rico para que a gente trabalhe a nossa humildade e a nossa resignação diante dos desígnios de Deus. A gente não pode esquecer que se nós estamos vivenciando essa situação de medo, de insegurança e de imprevisibilidade, é porque Deus permitiu que a gente passasse por isso, porque existe uma causa justa de responsabilidade de todos nós do ponto de vista coletivo. Mas mais importante do que isso, é que todos nós temos a possibilidade de superarmos essa situação e nesse processo nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos enquanto espíritos imortais que nós somos e assim nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos daquela condição de iluminação e de virtuosidade que Jesus já alcançou. A transição planetária rumo à regeneração, que é frequentemente associada à interpretação dessa parábola da figueira, ela precisa acontecer primeiro dentro de cada um de nós, individualmente. Nós só vamos nos tornar uma sociedade melhor se cada um de nós nos melhorarmos. E aí, juntos, a gente vai ter um resultado mais positivo. E é exatamente porque quando a gente permite a germinação desse senso moral que existe dentro de cada um de nós, que a gente se aproxima de Deus, que a gente avança na nossa jornada evolutiva, que Jesus diz que quando a gente enxerga os brotos e as folhas verdes da figueira, ela anuncia que o verão está próximo. O verão é a estação do ano onde a gente tem a maior incidência de raios solares, que trazem junto deles a luz e o calor necessários para que as plantas, os vegetais, possam germinar e possam crescer, dando bons frutos. Por isso, o verão é considerado a estação onde nós temos vida em abundância. Então vamos compreender esse momento de dificuldade como uma oportunidade para a gente fazer esse nosso senso moral brotar e germinar dentro de nós, para que esses frutos sejam observados na nossa conduta, na relação com o outro, com a gente mesmo e com Deus, para que assim a gente inicie na nossa vida espiritual o verão
que é essa fase em que nós temos calor e luz provenientes de Jesus e do amor de Deus em abundância, e que assim a gente possa viver a nossa vida espiritual também em abundância. Então eu desejo sinceramente que todos nós possamos passar com muita serenidade, com muito equilíbrio emocional por esse momento, esse contexto de aflição. Lembrando que nós estamos sendo amparados e que isso vai passar. E ao final de tudo isso, todos nós estaremos melhores e muito mais felizes do ponto de vista espiritual. Fiquem todos com Deus e boa noite.